Olá meninas, na aula de hoje, como eu falei, a gente vai dar aqui continuação com a leitura de gráfico. E como eu falei, a gente vai intercalar aí com as aulas os gráficos. Então a gente aprendeu lá nas aulas de leitura de gráfico, nas duas primeiras, a gente aprendeu um gráfico pequenininho, bem facinho, só para vocês aí pegarem o jeito, né? E decorarem os símbolos. Depois dessas duas aulas eu passei para vocês um suplé sem nenhum gráfico. E agora nessa aula a gente vai fazer um suplé, não é o mesmo, é de outro modelo, só que dessa vez com um gráfico. Então, na aula passada a gente fez um gráfico que é um gráfico para iniciante e agora a gente vai fazer um gráfico aí mais, digamos que mais complicadinho, né? Que tem mais pontos. Então, vocês aprenderam o básico, agora vocês vão aprender um pouquinho mais avançado. Então, pra gente recordar aqui os símbolos, vamos lá desde o começo. O círculo vazio é a corrente. O círculo preto, que eu não tenho aqui, mas é esse círculo aqui, é o ponto baixíssimo. X ou mais é o ponto baixo. Um T sem nada aqui é o ponto médio alto, meio ponto alto. Um T com um risquinho é o ponto alto. Um T com dois risquinhos, ponto alto duplo. E o T com três risquinhos, ponto alto triplo. Então aqui neste gráfico a gente vai ter uma legenda que eu falei que em alguns gráficos vem. Uma legendinha aqui, que é os pontos que esse suplé usou. Então aqui nesse suplé a gente vai usar a correntinha, e tem o símbolo dela aqui. O ponto baixíssimo, que tem o símbolo aqui. O ponto baixo, que tem o símbolo. Ponto alto. E o ponto baixo de união. Em cima a gente tem a execução, que eu não vou ler, porque eu quero que vocês acostumem sem dicas. Então eu quero que vocês acostumem a ler um gráfico sem ler por onde começa, tá? Então aqui, como todo trabalho, a gente inicia pelo meio. Então, a gente vai ver aqui quais pontos que a gente vai iniciar. Ah, lembrando, eu estou usando aqui nesta aula o barbante número 4 da cor vermelha e a agulha de 2,5. Lembrando que o suplé, ele precisa de um ponto mais apertado, ou se você tiver um ponto largo, daí você escolhe a agulha menor, porque ele tem que ficar bem durinho, bem apertado. Então, se você tiver um ponto largo, uma tensão de ponto largo, você opta aí por escolher uma agulha menor, tá? Então, aqui, como o barbante 4, ele pede pra mim usar a agulha de 2,5 a 3,5, eu escolhi a menor, que é 2,5, tá bom? Pra ele ficar bem apertadinho. Agora sim a gente vai começar. Então aí, se você quiser parar o vídeo agora pra contar aí quantas carreiras tem, você pode parar, tá? Eu não vou contar, eu vou começar aqui desde o início. Então, na primeira carreirinha aqui, a gente tem... Na primeira carreira, a gente tem um círculo. E esse círculo, ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5 correntes e fechado com um ponto baixíssimo. As 5 correntes são essas 5 bolinhas brancas e o ponto baixíssimo é esse pontinho preto. Então, a gente vai iniciar assim, vamos fazer 5 correntes e fechar com um ponto baixíssimo. Então, a gente vai iniciar aqui fazendo um nó na agulha. Feito o nó, a gente vai fazer as 5 correntes. Vamos lá na primeira e fecha com um ponto baixíssimo. E ficamos aí com o nosso círculo que nem pediu o gráfico. Para a próxima carreira, a gente vai ter, vamos ver,
Depois do ponto baixíssimo, a gente tem 3 bolinhas brancas, que é as 3 correntes. Depois dessas 3 bolinhas, a gente tem mais 2. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Depois das 5 correntes, a gente tem esse T com um risquinho, que é o ponto alto. E esse T está dentro do círculo. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes e um ponto alto. Depois, a gente tem as 2 correntinhas e ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntes e ponto alto. A gente vai fazer assim até chegar aqui no final. Então, vamos relembrar. Aqui no começo, a gente vai subir 5 correntes. Então, a gente vai subir as 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Pega uma laçada, vamos lá dentro do círculo e faz um ponto alto. Depois do ponto alto, vem as 2 correntes. Então, a gente faz 2 correntes e um ponto alto dentro do círculo. E depois, novamente, 2 correntes e um ponto alto. Então, essa vai ser a sequência para essa carreira. E agora, a gente vai ver quantos pontos altos que a gente vai colocar aí dentro. Aqui, a gente vai ter, ó, o primeiro ponto alto, a gente vai contar essas 3 correntinhas como um ponto alto. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, contando aqui todos os pontos altos, junto com as 3 primeiras correntes, a gente vai ter 8 pontos altos dentro deste círculo, separados por 2 correntes. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui eu já tenho, ó, aqui eu já tenho 3 pontos altos. E já fiz aqui as 2 correntes. Vou ir fazendo, então, até eu ficar no total com 8, como eu já falei. Então, faça aí o seu e eu já volto com vocês. Fiz aqui os 8 pontos altos e não fechei a carreira, porque a gente vai dar uma olhadinha agora no gráfico. Então, depois do último ponto alto, a gente vai ter 2 correntes e um ponto baixíssimo, que é essa bolinha preta aí. Aí, ó. A gente tem aqui o último ponto alto, 2 correntes e uma bolinha preta, que é o ponto baixíssimo, onde ela está localizada na 3ª corrente. Então, pra gente fechar essa carreira, a gente vai fazer 2 correntes. Vamos na 3ª correntinha lá do outro lado, ó, 1, 2, na 3ª, e faz o ponto baixíssimo. E fechamos essa carreira aí, então. Vamos lá ver a próxima agora. Então, aqui a gente tem um ponto baixíssimo e agora a gente vai para a próxima carreira. Aqui na próxima carreira, era para ele estar com as correntinhas iniciais, né? Pra gente subir as correntinhas para fazer a próxima carreira. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, não tem, ele tá um pouco incompleto. Então, a gente vai fazer essas 3 correntinhas, mesmo não estando aqui no gráfico, a gente vai fazer, porque a gente precisa subir essas correntes para fazer a próxima carreira. Não tem como fazer essas carreiras sem ter essas 3 correntes. Então, a gente vai subir as 3 correntinhas. Vamos supor que está aqui, ó, onde eu estou apontando. Então, depois de subir as 3 correntes, a gente vai fazer mais 1, 2 e 3 pontos altos dentro do primeiro espaço.
certo? Vamos lá, então. Então, a gente tem que ficar aí com 4 pontos altos dentro do primeiro espaço. Então, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui dentro desse espaço para ele ficar mais junto aí. Agora, eu subo as 3 correntes e faço dentro desse mesmo espaço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, dentro desse primeiro espaço, eu fiquei com 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos no primeiro espaço, a gente tem 2 correntes e mais 1, 2, 3, 4 pontos altos no segundo espaço. Depois dos 4 pontos altos, a gente tem 2 correntes e mais 4 pontos altos no próximo espaço. Então, vai ser só isso. A gente vai repetir essa sequência por toda a carreira até chegar aqui no final. Vamos lá, então? A gente vai fazer 2 correntes. Vamos pro próximo espacinho e nesse espaço a gente vai colocar 4 pontos altos. E novamente 2 correntes e no próximo espaço mais 4 pontos altos. A gente vai fazer assim para todos os espacinhos, até chegar aqui no final. Terminei então essa carreira, a gente vai finalizar igual a carreira anterior. Então, a gente faz 2 correntes, vamos lá no primeiro dos 3, mas dessa vez a gente vai pegar entre a primeira e a segunda corrente, para ele não ficar aqui um espacinho, para ele fechar melhor. E faz aí o ponto baixíssimo. Então, vou fazer novamente, ó. A gente pegou aqui, vamos ver se a câmera ajuda. Aqui está a primeira corrente e a segunda. A gente vai pegar as duas e fazer o ponto baixíssimo, certo? Ou só finaliza aí normalmente, pegando só uma corrente, se você não conseguir achar aí as duas. Vamos ver agora a próxima carreira. Para a próxima carreira, a gente vai ter aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos dentro do espaço. E depois desses 7 pontos altos, a gente tem 2 correntes. Mais 7 pontos altos e 2 correntes. 7 pontos altos e 2 correntes, assim por toda a carreira. Vamos lá, então? Então, aqui, pra gente já começar aqui no começo do primeiro espaço, a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer um ponto baixíssimo para cada um desses pontos aqui, ó. Fiz, então, 3 pontos baixíssimos. E dentro do espaço, a gente faz um ponto baixíssimo. Chegamos aqui no primeiro espaço, agora sim a gente vai colocar os 7 pontos altos. Então, a gente sobe 3 correntes. Essas 3 correntes já correspondem a um ponto alto. Fizemos, então, um ponto alto e agora a gente vai fazer mais 6 dentro desse espaço. Fiz aqui os 6, ficamos no total com 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, o que ele pedia? 2 correntes. Então, a gente vai fazer 2 correntes
E no próximo espaço, mais 7 pontos altos. Então, assim a gente vai fazer por toda a carreira. Ó, dentro do espacinho a gente coloca 7 pontos altos, fazemos 2 correntes, no próximo espaço, 7 pontos altos, 2 correntes, no próximo espaço, 7 pontos altos. A gente vai fazer assim por toda a carreira até chegar aqui no final. Terminei então essa carreira, e aqui eu finalizei com 2 correntinhas e um ponto baixíssimo, igual a gente fez nas outras 2 carreiras. Vamos passar para a próxima carreira agora. Para a próxima carreira a gente vai ter aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes e um ponto baixo no espaço de correntes. Depois, 8 correntes e um ponto baixo no espaço de correntes. 8 correntes e um ponto baixo no espaço. Então, aqui a gente vai fazer, então, as 8 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Vamos lá no próximo espaço e faz um ponto baixo. Novamente, 8 correntes. E lá no próximo espaço, um ponto baixo. Vamos fazer assim até o finalzinho da carreira. Então, aqui eu terminei todas as argolinhas. E agora a gente vai para a próxima carreira. A próxima carreira, ela é uma carreira de pontos baixos. Tá vendo esse maisinho? Ponto baixo. E depois dela a gente ainda tem mais 2 de pontos baixos. Então, vamos lá. Aqui, nesta carreira... Então, nessa carreira, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos dentro da argolinha de correntes. E depois, um ponto baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior. Depois, de novo, 9 pontos baixos e um ponto baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior. Então, a gente vai fazer isso agora. Então, a gente vai lá dentro da próxima argola. Lembrando que aqui eu não finalizei a carreira, eu não fiz nenhum ponto baixíssimo. Então, eu vou já direto lá na argolinha e vou fazer um ponto baixo. Vou fazendo os pontos baixos até dar no total 9. Fiz então os 9 pontos baixos e agora eu vou dentro do ponto baixo seguinte e faço um ponto baixo, certo? Então, a gente fez a primeira argolinha. A gente vai fazer a mesma coisa para todas as argolinhas. Eu vou pro próximo, então, e vou fazer novamente os 9 pontos baixos. E quando eu chegar aqui no ponto baixo, eu coloco um ponto baixo. Vou fazer assim, então, por toda a carreira e já volto com vocês. Então, aqui eu terminei a carreira. Agora a gente vai pra próxima. E na próxima a gente vai ter aí um maisinho em cima do maisinho da carreira anterior. Ou seja, um ponto baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior. E vai ser assim pra todos os pontos. A gente vai colocar um ponto baixo pra cada um. E na próxima carreira também. Então, vai ser 2 carreiras de pontos baixos seguidas. Vamos lá, então. Então, essa carreirinha aqui é bem fácil. A gente já vai pra próxima. Vamos fazer aqui um ponto baixo. E se quiser, você pode colocar um marcador aqui pra você não se perder. Então, agora a gente vai no próximo e faz um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. A gente vai fazendo assim por toda a carreira. E quando chegar aqui, a gente vai fazer mais uma carreira deste mesmo jeito, tá? Então, vou fazer essas 2 carreiras e já volto com vocês. Lembrando que coloquem aqui um marcador pra vocês não se perderem, tá? Então, vou fazer o meu e já volto com vocês. Terminei, então, as 2 carreiras. E ele ficou assim. Aqui eu marquei o último pontinho pra mim não me perder. Bom, e agora a gente vai ter aqui, depois de todos esses pontos baixos, a gente tem
um ponto alto e 3 correntes. Um ponto alto e 3 correntes. Vamos ver aonde que tá este ponto alto. Então, um ponto alto em cima do ponto baixo. A gente vai pular uma, duas e na terceira, um ponto alto. 3 correntes, vamos pular uma, duas e na terceira, um ponto alto. Então, a gente vai fazer assim agora para essa carreira. Então, agora eu já posso tirar o marcador. E aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Então, a gente vai subir 3 correntes, que corresponde a um ponto alto, e vamos fazer as 3 correntes para dar espaço, igual pediu ali no gráfico. A gente vai pular uma, duas, e no terceiro ponto, a gente faz um ponto alto. Ficou aí o primeiro espacinho. Vamos fazer 3 correntes, pula 1, 2 e no terceiro, um ponto alto. Novamente, 3 correntes, pula 1, 2 e no terceiro, um ponto alto. Então, a gente vai fazer assim por toda a carreira até chegar aqui no final. Terminei então essa carreira, cheguei aqui, eu fiz as 3 correntes, eu vou contar 1, 2 e na terceira correntinha a gente fecha com um ponto baixíssimo. Certo? Então essa foi essa carreira. Para a próxima, a gente vai ter aí... Então, a gente fez essa carreira aqui. Na próxima, a gente tem um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Depois, a gente tem aqui 3 bolinhas, que é 3 correntes, e um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Então, a gente vai fazer assim agora. A gente vai subir aqui as 3 correntes, que corresponde a um ponto alto. Eu sempre falo isso para vocês gravarem isso, tá? E vamos fazer as 3 correntes que o gráfico pede, que é as 3 correntes de espaço. Agora, a gente vai lá no próximo ponto de base e vamos fazer em cima dele um ponto alto. Vamos fazer, então, 3 correntes. Vamos no próximo ponto alto e vamos colocar um ponto alto. Então, essa vai ser a sequência que nem mostra no gráfico, até chegar aqui no último pontinho. Então, é 3 correntes e um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto, para todos os pontinhos, até dar a volta e chegar aqui no final. Vou fazer o meu e já volto com vocês. Terminei, então, essa carreira, fiz aqui as 3 correntinhas finais, e agora a gente vai lá no comecinho, vamos contar 1, 2, e na terceira corrente a gente fecha aí com um ponto baixíssimo. Então, finalizamos essa carreira, agora a gente vai ver qual que é a próxima. Então, a gente parou aqui nesta carreira. A próxima carreira é a última e depois a gente já tem aqui o bico. Então, para a última carreira, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 pontos altos dentro de um espacinho, uma corrente e mais 4 pontos altos. Uma corrente e 4 pontos altos. Vamos fazer esses 4 pontos altos dentro de 2 espacinhos de correntes. Vamos lá, então? Então, a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui dentro do primeiro espacinho para os pontos seguintes ficarem mais perto um do outro.
Então, a gente vai subir aqui 3 correntinhas que correspondem ao primeiro ponto alto. E vamos colocar dentro desse espaço mais 3 pontos altos. 1. E 3. Então, contando aí com as correntes iniciais, a gente ficou com 4 pontos altos. Vamos fazer uma corrente, vamos para o próximo espaço e vamos colocar mais 4 pontos altos. Coloquei então os 4 pontos altos, vamos fazer novamente uma corrente e dentro do próximo espaço a gente faz mais 4 pontos altos. Então, essa vai ser a sequência que nem mostra no gráfico. 4 pontos altos, uma corrente, 4 pontos altos e uma corrente. Vamos fazer assim por toda a carreira até chegar aqui no final. Vou fazer o meu e já volto com vocês. Para finalizar essa carreira, então, vou fazer uma corrente, vou lá na terceira do comecinho e faço um ponto baixíssimo. Então, essa carreira a gente ficou assim. E agora a gente vai ter aqui as últimas 3 carreiras, que é o bico. Mas, o que acontece aqui é que o meu suplé tá muito pequeno. Se você quiser, você pode deixar só desse tamanho mesmo. Mas eu vou repetir essa sequência mais 1 ou 2 vezes e você pode ir repetindo até você achar que tá bom o tamanho. Então, pra gente repetir, a gente pode perceber aqui que essa última carreira a gente terminou fazendo 4 pontos altos. Essa carreira aqui, vamos descer um pouquinho lá embaixo, é a mesma que essa aqui, ó, que tem 4 pontos altos, certo? Então, o que a gente vai fazer agora é repetir as próximas. Então, agora para a próxima carreira, a gente vai fazer esta carreira aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos e uma corrente. 7 pontos altos e uma corrente. Depois dessa carreira, a gente tem a carreira de correntes. E depois da carreira de correntes, a gente tem as carreiras de pontos baixos. Depois da carreira de pontos baixos, a gente tem essa carreira de um ponto alto e depois aqui, onde é a última carreira de novo. Então, é só você ir repetindo essa sequência. Se você não conseguir, é só você voltar ao vídeo e fazer os mesmos pontos que a gente fez desde essa carreira aqui, tá? Então, essa parte eu não vou mostrar porque é só repetição. Eu vou repetir essa sequência 1 ou 2 vezes, tá? E quando eu terminar, eu volto com vocês. Eu fiz só mais uma sequência. Então, ó, a gente parou aqui nesta carreira. Eu repeti só uma vez. E ele ficou aqui com, vou medir pra vocês, 33 centímetros. Se você quiser fazer maior, repita mais uma vez. Então, aqui na hora que eu repeti, a gente parou aqui nos 4 pontos, né? E a próxima carreira seria 7 pontos altos dentro do espaço. Mas, em vez de fazer 7 pontos altos, eu fiz 6, porque ele tava ficando assim, com ondinhas. Então, quer dizer que eu tava colocando pontos a mais. Quando acontecer isso, você já sabe, é só você diminuir aí o tanto de pontos. Então, eu diminuí, coloquei só 6 pontos e não fiz correntes. Coloquei só 6 pontos em cada espacinho. Depois, eu fiz a carreira de argolas, fiz a carreira de pontos baixos, fiz 2 carreiras de pontos altos, que é igual essa daqui, e a última carreira de 4 pontos altos, espaçados por uma corrente. Então, terminando aqui toda a sequência, olha como ele fica bem bonito o desenho dele. Agora, a gente vai passar para a parte do bico. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui no gráfico qual que é a próxima carreira. Então, para a próxima carreira, a gente vai ter aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas, que é correntes. Então, tem 5 correntinhas e um ponto baixo. E esse baixo, ele está aonde? Ele está sob o espacinho de correntes,
tá? Então, vai ser 5 correntes e um ponto baixo. 5 correntes e um ponto baixo por toda a carreira. Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Aqui eu só finalizei com um ponto baixíssimo, igual as outras carreiras, tá? Então, vamos lá, a gente vai subir 5 correntes. Vamos lá no espacinho, no primeiro espaço, e vamos fazer um ponto baixo. Ficamos aí com a primeira argolinha. Novamente, 5 correntes. E no próximo espaço, um ponto baixo. Então, essa carreira é bem simples, ó. Eu vou fazer ela aqui, vou dar a volta, e quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Então, aqui eu terminei todas essas argolinhas, agora a gente vai pra próxima. E a próxima carreira vai ser também carreira de argolinhas, ó. A gente tem aqui 5 correntes e um ponto baixo. Este ponto baixo, ele tá localizado na terceira correntinha da carreira anterior. Ó, 1, 2, 3 e ponto baixo. Depois a gente tem as 5 correntes e um ponto baixo. 5 correntes e um ponto baixo. Vamos lá. Então, após fazer aqui o último ponto baixo, a gente vai agora para a próxima carreira. Então, a gente vai, que nem mostra no gráfico, a gente vai vir aqui na primeira argolinha, vamos fazer um ponto baixo e começar de novo a sequência. 1, 2, 3, 4, 5 correntes e na próxima argola, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes e na próxima argola, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E que nem mostra o gráfico, você pode também colocar na terceira correntinha, igual a gente viu. Então, você conta 1, 2 e na terceira corrente, coloca um ponto baixo. Mas olha só como ele fica. Ele fica erguidinho assim, porque a corrente é só uma argolinha que você vai pegar. Então, eu achei melhor colocar assim no meio já, em vez de pegar a terceira correntinha. Então, a gente faz aqui dentro mesmo. Não precisa aí pegar a terceira corrente, tá? Então, esse vai ser a sequência dessa carreira. Cheguei, então, aqui no último pontinho. E agora, vamos ver a próxima e última carreira. Então, aqui na última carreira, ele vai pedir pra gente fazer um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto e 2 correntes. Tudo isso dentro de um espaço. Depois desses pontos, tem o ponto baixo dentro do próximo espaço. Depois, novamente, 2 correntes e um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto dentro do próximo espaço. Feito todos esses pontos, no próximo espaço a gente tem um ponto baixo só. Vamos lá, então. Então, chegando aqui no último espaço, a gente vai fazer as 2 correntes que o gráfico pede. E lá no próximo espacinho, ó, no próximo espaço a gente vai fazer um ponto alto. Ah, eu esqueci de contar, né, quantos pontos altos tem. Dentro de cada espaço, ele vai ter 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, já fiz um aqui. Vou fazer 2 correntes. Volta nesse mesmo espaço. 2. 2 correntes nesse mesmo espaço. 3. 2 correntes e nesse mesmo espaço. 4. E 2 correntes. Então, ele ficou assim. Vou no próximo espaço e faço um ponto baixo. E essa vai ser a nossa sequência, ó. Daí, novamente, 2 correntes. Vamos para o próximo espaço e faz um ponto alto. 2 correntes.
2 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos, 2 correntes e no próximo espaço 1 ponto baixo. Aí novamente 2 correntes e vai fazendo assim para todos os espacinhos. E esse é o bico que a gente vai fazer. Vou fazer assim até chegar aqui no último ponto e já volto com vocês. Terminei então essa carreira e lá no gráfico ele não fala como que a gente termina, que ponto que a gente faz aqui por último. Então eu vou ir aqui, vou fazer do jeito que eu quero. Se você quiser fazer aí um ponto baixíssimo ou se você quiser já puxar a linha e finalizar, também pode. Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo aqui dentro. Ó, e puxar a linha, tá bom? E agora é só a gente esconder essa linha aqui entre os pontos, como eu já ensinei, tá bom? E cortar. E aqui está pronto o nosso soufflé. Olha que bonito que ele ficou, né? O bico dele também. Falei, se você quiser fazer mais carreiras aí, também pode, tá? Então eu vou passar uma dica pra vocês agora. Quando vocês verem que o trabalho de vocês está formando ondinhas, igual está aqui, ó. Aqui tá bem pouquinho. Tá vendo que tá formando um pouco de ondinhas assim? É porque o seu trabalho está com muito aumentos, está com muito pontos. Então, quando ele começar a formar ondinha, você tem que fazer diminuições. A outra dica é quando ele começa a enrugar, ou seja, ele começa a esticar muito e puxar assim pra dentro, é porque ele está com poucos pontos. Então, você tem que fazer aumentos, tá? Então, essa é uma dica pra você perceber se você fez aumento ou diminuições demais, tá? É muito importante isso no soufflé, porque o soufflé ele precisa ficar retinho, né? Ele não pode ficar com ondas e nem muito repuxado pra dentro. Ele tem que ficar bem retinho, porque vai ser colocado numa mesa, tá bom? Bom, então essa foi a aula de hoje. Você acabou de ler aí mais um gráfico. Eu vou mandar mais alguns pra vocês também lá no grupo, pra vocês já irem começar a fazer sozinhos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.